E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias com questões importantes que têm movimentado o ambiente do Cruzeiro nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1. Desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar as suas opiniões sobre cada um dos assuntos que vamos abordar. Lembrando que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? Primeiro assunto do dia é a respeito do atacante Raniel, que está sendo especulado aí como possível reforço do São Paulo. O time paulista estaria estudando a possibilidade de contratá-lo, falou também aí no Luciano do Fluminense, né? Tá pensando no caso, ver qual negócio é mais interessante. E pela situação financeira complicada que o Cruzeiro vive, é improvável que o clube faça muita força para segurar o jogador. Inclusive já é tratado aí como uma questão de falta à proposta, né? Parece que até agora nada de oficial chegou ao Cruzeiro. Particularmente não vejo problema em negociar o Raniel, porque até o momento ele não conseguiu se firmar com a camisa do Cruzeiro. No total são 89 jogos aí disputados pelo clube, com 16 gols marcados. A questão é como que vai ser feita essa venda, né? Porque o Cruzeiro tem 65% do passe do atleta. Essa venda vai ser feita por quanto? Lembrando que em janeiro o Cruzeiro teve uma proposta do Santos, né, para a compra do jogador no valor de 3 milhões de dólares para comprar 50% dos direitos. O Cruzeiro permaneceria com 15%, na época a diretoria recusou. E eu acho que tinha que recusar mesmo 3 milhões de dólares pelo Raniel. Eu acho que é muito pouco, porque é um jogador muito jovem, um jogador que tem potencial, tem uma boa margem de evolução. Agora, será que a diretoria vai voltar a negociar um jogador por um valor menor do que uma proposta recusada anteriormente? Porque isso aconteceu com o Murilo, né? Que o Itaíra até falou que recusou 4 milhões de euros, depois vendeu o jogador por 2,5. Então, no caso do Raniel, eu acho que para o Cruzeiro considerar uma venda, tem que ser propostas no valor maior que esse. Eu acho assim, que se a gente tivesse uma diretoria que negocia bem, o que infelizmente não é o caso, dava para conseguir pelo menos uns 5 milhões de euros aí no Raniel. O que obviamente não resolve os problemas financeiros do clube, mas daria um bom alívio de caixa aí, pelo menos para a questão de pagar salário, porque a gente sabe que esse hoje é um dos grandes desafios aí do Cruzeiro, conseguir arcar com essa folha salarial ridiculamente alta até o final do ano, pelo menos. Eu acho que o certo deveria tentar negociar alguns jogadores mais velhos para reduzir essa folha, mas parece que não é o que a diretoria está pensando em fazer. Com relação ao atleta em si, eu acho que a questão do Raniel passa muito pelo excesso de opções que o Cruzeiro tem para essa função de camisa 9 e o fato de nenhum deles ter conseguido render tão bem assim até agora. O Fred tem aí 16 gols na temporada, né? Ironicamente, o Fred tem o mesmo número de gols esse ano que o Raniel tem com a camisa do Cruzeiro aí em 2 anos e meio no profissional. Mas o Fred, que é o titular, não tem a possibilidade de ser negociado para outro clube do Brasil, porque já fez mais que 6 jogos no Campeonato Brasileiro, não poderia se transferir para outro time da Série A. Então fica entre Sassá e Raniel, e eu acho que é importante o Cruzeiro negociar um deles, até para que o Vinícius Popó passe a ter mais oportunidades naturalmente. E aí entre Sassá e Raniel, acaba que o Raniel é um jogador mais valorizado, porque é um pouco mais novo, é um jogador que não tem histórico aí de problemas disciplinares, né, como é o caso do Sassá, principalmente na passagem no Botafogo. Aqui no Cruzeiro, o Sassá até que tá mais tranquilo, embora vez ou outra ainda dê um soco na cara do Michael, coisas assim, mas acaba que o Raniel é um alvo mais interessante aí para os outros clubes, né, e eu acho que é um jogador que a gente consegue tirar mais dinheiro do que seria o caso de uma venda do Sassá. Resumindo, eu não me oponho à venda do Raniel desde que a gente consiga um bom dinheiro aí nessa transferência, né, um dinheiro que sirva para aliviar um pouco mais as contas do clube e que isso signifique também que o Vinícius Popó passe a ter mais oportunidades durante a temporada, porque ele é um centroavante de bem mais potencial que o próprio Raniel, pelo menos na minha avaliação. E não dá para negar também que o fato do Raniel se lesionar com uma frequência muito grande acaba tornando ele um alvo preferencial da diretoria quando pensa em algum jogador a negociar. Mas a gente tem que entender um fato muito simples. Não adianta nada vender Murilo, vender Raniel, vender esses jogadores que têm salários mais baixos, que são jogadores mais jovens, independente deles não estarem na sua melhor fase. São caras que não vão propiciar aí uma entrada de dinheiro muito grande, é uma questão que vai tipo aliviar um mês de folha salarial no máximo. E enquanto a gente não atacar o verdadeiro problema, que é o excesso de jogadores velhos que ganham salários absurdos, o Cruzeiro vai seguir tendo dificuldades financeiras imensas. Falando em dificuldades, né, nessa segunda-feira foi eleito aí o novo Conselho Fiscal do Cruzeiro e acabou ganhando a chapa que tem o apoio aí do presidente Wagner Pires de Sá, que é a chamada chapa Força Azul, né? Eles ganharam por uma margem superior a 40 votos,
foi, se eu não me engano, 191 votos a 150, e isso acaba representando uma notícia ruim, pelo menos na minha opinião, que significa que a maioria do Conselho Deliberativo segue apoiando essa atual diretoria, mesmo com todos os escândalos de corrupção e irregularidades que surgiram aí nos últimos dias. Essa eleição do Conselho era tratada como um termômetro aí, né, para o pedido de afastamento da diretoria, que foi feito lá pelo presidente do Conselho, Zezé Perrella, e vai ser julgado somente no mês de agosto. Então, se a chance de afastamento do presidente já era pequena, eu acho que agora fica menor ainda. Tá bem claro que o pessoal ainda está apoiando Wagner Pires, e infelizmente, né, não dá pra gente imaginar hoje um cenário de que a diretoria vá sair, porque eles já deixaram bem claro que não vão renunciar, e infelizmente o nosso conselho mostrou aquilo que é notabilizado por ele desde que ele existe, né, a omissão. Durante essa reunião para votação lá do conselho, inclusive teve aí na parte de fora protesto da torcida organizada Máfia Azul, e a gente pode discordar de muitas coisas, mas pelo menos eles cunharam uma frase muito boa que foi cantada lá do lado de fora dessa eleição. Olha que fiasco, conselheiro omisso se vendendo por churrasco. Particularmente eu gostei, achei muito bem feito, uma bela melodia, e que infelizmente representa muito bem qual é o nível do nosso Conselho Deliberativo atual. O problema desse protesto é que em dado momento rolou uma briga lá, o pessoal quebrou o pau, parece que entre próprios membros aí da torcida, teve ali uma confusão, e isso acarretou com o fim precoce, né, desse protesto aí. Acaba que o pessoal ali, por causa da briga, deu uma dispersada antes que a polícia chegasse, enfim, né, a gente sabe como que funciona essas coisas. Acho importante que nesse momento que a gente sabe que as coisas não estão correndo bem, cada torcedor do Cruzeiro assuma sua posição, seja a favor ou seja contrária a essa diretoria, porque é aquele negócio, né, cada um tem direito de avaliar a coisa a seu modo. No caso das torcidas organizadas, eu acho importante que elas se posicionem. Obviamente, a violência, né, especialmente quando acontece entre eles, acaba enfraquecendo aí essa movimentação. As torcidas organizadas são à frente da torcida que tem essa coisa mais presencial, de cobrar jogador, de ir no CT e tudo mais. Eu acho que cada um tem o seu papel nessa história. Da mesma forma que eu tô aqui fazendo vídeo, né, demonstrando minhas opiniões, abrindo a discussão para que todos também opinem, a imprensa tem o seu papel de investigar, as torcidas organizadas têm o seu papel de fazer uma pressão, e toda a torcida, quando estiver no estádio, que é o momento em que a torcida tem mais voz, é o momento ideal para que a torcida também mostre a sua insatisfação com a administração. E dá para fazer isso sem impactar diretamente no que está acontecendo em campo. Por exemplo, vaiar jogador é uma coisa que eu sou totalmente contra. Agora, mandar um presidente tomar no cu, eu acho que é de boa. E uso isso como exemplo porque, pelo que foi relatado aí pelos veículos de imprensa, né, o presidente Wagner foi até bem poupado aí dos protestos, que acabaram se direcionando mais na figura do Itair Machado e do Serginho, além do próprio Conselho Deliberativo. Agora, o grande problema para mim reside no fato de que um dos conselheiros que foram eleitos aí para esse Conselho Fiscal, que tem basicamente como papel fiscalizar as ações da diretoria, o cara já deu entrevista falando que confia plenamente na inocência do presidente e que é contra o seu afastamento. Quer dizer, quando você coloca um cara que apoia o presidente para fiscalizá-lo, qual é a confiança que a gente tem de que esse cara vai fazer o trabalho dele direito? De que, identificando irregularidades ali, ele vai reportar e vai tomar as medidas cabíveis? Eu realmente não tenho confiança nenhuma, fico chateado por isso, entendo que o Conselho Fiscal, seja apoiado pela diretoria ou seja o de oposição, nesse momento ele deveria assumir uma posição neutra, pelo menos até que receba os documentos e faça as análises. Você não pode pegar um documento para fazer uma análise com uma opinião já viciada, né, já partidário a favor ou contra. Você tem que fazer a análise do fato e a partir daí você delibera sobre isso. Quando o cara já chega falando que acredita na inocência do presidente, que é contra o afastamento, qual é a possibilidade que a gente enxerga desse camarada apontar algum erro do presidente, por mais que ocorra? E o camarada, inclusive, já falou que ele é contra até a própria sindicância, né, que foi aberta lá pelo Perrella para que seja feita a apuração. Quer dizer, o cara não é simplesmente a favor do presidente, como ele é contrário a que seja feita uma análise da situação. Então, assim, definitivamente, galera, ó, nós estamos lascados, tá? Porque o conselho tá com o presidente está fazendo o que quer no clube, aparentemente a coisa vai continuar assim até o final do mandato, e ainda tem aquele medo, né, dessa galera se reeleger, porque hoje isso é possível. A partir do momento que o conselho tá com eles, pode ser que daqui 1 ano e meio, né, quando acaba aí o atual mandato, os caras se reelejam para mais 3 anos. Sinceramente, eu estou muito pessimista com relação ao futuro do Cruzeiro enquanto instituição. Acho que dentro de campo a gente pode até conseguir voltar, assim,
a um nível mais adequado, né, que respeite um pouco mais a tradição do Cruzeiro, mas fora de campo eu de fato tô bem chateado aí, bem pessimista. E só umas notícias rápidas mesmo, né, de que nessa segunda-feira a seleção argentina treinou lá na Toca da Raposa, visando aí o jogo da Copa América que acontece nessa terça, né, 9h30 da noite no Mineirão contra o Brasil. E o clube organizou uma recepção até interessante lá, dando camisas, né, para os jogadores da Argentina, camisas do Cruzeiro personalizadas com o nome e número dos atletas. Fizeram ali um negócio legal com o Messi, deram ali umas camisas personalizadas com o nome da esposa, dos filhos dele, uma raposinha bacana. É aquela coisa dos clubes tentarem se aproveitar de alguma forma de um grande ídolo do futebol mundial, né? O Messi talvez seja aí o melhor jogador do mundo nos últimos anos, divide esse posto com o Cristiano Ronaldo, e todos os clubes pelo qual passa a seleção argentina, a galera tenta tirar uma casquinha, né, tentar uma foto do Messi ali segurando a camisa, alguma coisa assim. Foi assim quando treinou no Atlético, né, que tirou uma foto parecida, no Cruzeiro também. E no caso do Cruzeiro, né, o Lucas Romero e o Ariel Cabral, argentinos do elenco, que fizeram lá a recepção aos jogadores da seleção argentina. Inclusive parece que o Romero foi o único jogador do Cruzeiro autorizado a acompanhar o treinamento, né, porque a grande maioria dos atletas brasileiros e tudo mais foram barrados, o que, convenhamos, está mais do que certo, né? Afinal, você está fazendo um treino fechado para a imprensa, fechado para todo mundo, vai ficar um bando de jogador do outro time bicão lá? Não, tá errado, tem que fechar mesmo. E uma coisa que eu tava pensando, cara, o Lucas Romero poderia tranquilamente estar jogando nessa seleção argentina na Copa América, ou como volante ou como lateral, porque tem lá o Guido Rodrigues, que é um volante que tá na seleção, que eu acho o Romero melhor que ele, e na lateral direita tá o Saravia e tá o Casco, né, que convenhamos, eu acho que o Romero é melhor que os dois. O Saravia até tem mais potencial, mas eu acho que o Romero poderia tranquilamente estar nessa relação, e gostaria que vocês opinassem se o Lucas Romero hoje, se você entende que ele poderia ou não estar nessa seleção argentina. Outra coisa é que o Cruzeiro marcou aí um novo jogo treino, né, depois do fracasso que a gente teve aí no primeiro jogo treino contra o América, perdemos por 2-1. No próximo sábado, às 3h30 da tarde, o Cruzeiro vai enfrentar o Inter de Minas, que é um time da cidade de Itaúna, que joga atualmente aí a terceira divisão do Campeonato Mineiro, chama segunda divisão, mas no final das contas é a terceirona. Vamos ver se dessa vez o Cruzeiro mostra um futebol melhor e ganha, né? Porque se não ganhar desse time aí sinceramente o trem tá feio do nosso lado. A bola rola então no sábado, né, 3h30 da tarde, como é só jogo treino, né, normalmente não deve ser aberto para ninguém assistir, né? Só para a imprensa mesmo, não deve jogar com uniforme. Enfim, é só um jogo treino, vale apenas como teste e como uma tentativa aí do pessoal pegar um ritmo de jogo melhor. Valendo ressaltar que na quarta da semana que vem, né, já é o jogo contra o Atlético da Copa do Brasil. Então não tá muito longe aí do time voltar a campo efetivamente, finalmente, porque por mais que o Cruzeiro esteja jogando mal, eu tô morrendo de saudade de ver o Cruzeiro em campo. Bom, galera, o vídeo fica por aqui. Eu vou pedir para vocês opinarem aí sobre essa questão do Raniel, né, se vale a pena negociar ou não, e por qual valor você acha que seria interessante abrir mão desse atleta. Peço para vocês opinarem também sobre essa questão do Conselho Fiscal, como que vocês veem essa situação da chapa da situação, né, efetivamente, que é a chapa apoiada pelo presidente ganhar e o camarada já se posicionar que acredita aí na inocência do presidente. Se você concorda com essas tentativas aí que o clube faz de se aproximar de grandes estrelas do futebol mundial, fazendo ali pequenas homenagens, dando souvenir. No caso do Cruzeiro, fizeram até ali uma fileira com as taças, né, as principais conquistas do clube, para dar uma dimensão aí do tamanho do Cruzeiro. E particularmente eu fico em dúvida se é uma tentativa de mostrar o tamanho do clube, veja a nossa grandeza, ou se é uma tentativa até de tornar o clube mais conhecido, que particularmente eu acho que não faz efeito nenhum no fim das contas. E sobre esse jogo treino, será que não valia mais a pena tentar fazer, por exemplo, um treino contra um time um pouco mais forte, para às vezes dar uma cancha maior, eventualmente fazer até um treino ali com presença da torcida? Enfim, como que vocês acham dessa situação? Será que é o mais adequado pegar um time da terceira divisão para tentar ganhar desse time e recuperar um pouco da confiança? Particularmente eu preferia ver o Cruzeiro jogando aí um amistoso contra um time um pouco mais forte, talvez até um time de Série A, se fosse o caso, mas que a gente tivesse a possibilidade de pelo menos ver o time se preparando de uma forma mais intensa para um adversário complicado como vai ser aí o Atlético na quarta-feira. Mas deixem aí as suas opiniões e se gostaram do vídeo, por favor, deixem um like e também se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!